Vamos para Gálatas, capítulo 5. Versículo 7, que é onde nós nos encontramos. Estamos caminhando para o final do capítulo 5. Daqui a 15 dias nós entraremos no tema o fruto do Espírito Santo. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Então vamos lá. Vós corrieis bem. O apóstolo Paulo, portanto, nessa passagem, compara o desempenho espiritual dos Gálatas após a sua passagem pela igreja, a plantação da igreja, a uma corrida, a uma maratona. Então, com isso, ele está falando sobre constância, está falando sobre disciplina, está falando sobre sujeição às regras. É uma metáfora que ele usa a fim de trazer à memória dos cristãos daquela região como que ele via a vida daquela igreja a partir do momento que os missionários levaram o evangelho para aquela região e um avivamento rompeu no seio daquela comunidade cristã. Então, com isso, o apóstolo Paulo está falando sobre um período que aquela igreja revelava profunda adesão ao evangelho, fidelidade à mensagem de Cristo. Lembrando as pregações passadas, um período no qual Cristo, vamos assim dizer, ocupava o púlpito da igreja, não Moisés. Então, vós corrieis bem. E aí o apóstolo Paulo levanta uma pergunta. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Portanto, o apóstolo Paulo chama a atenção dos Gálatas para o fato de que o adversário de nossas almas havia enviado para o seio daquela igreja falsos profetas que, usados, portanto, pelas trevas, estavam afastando a igreja da fidelidade ao evangelho. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem vos impediu de continuardes a viver, portanto, uma vida de obediência ao evangelho? É interessante ele falar sobre obediência à verdade, porque o que Deus hoje quer do homem é que o homem se sujeite à pregação do evangelho, que ele obedeça a mensagem central do evangelho, que pede para que o homem se arrependa dos seus pecados e creia. Portanto, há esse sentido da resposta do homem à pregação do evangelho de obediência. Significa, portanto, receber o evangelho, obedecer à verdade. E sem essa obediência, vamos assim chamar, de basilar, de essencial, sem essa obediência ao evangelho, simplesmente não há igreja. E outra coisa, à luz das escrituras sagradas, conforme se diz, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma suposta boa obra é considerada como tal se não vier acompanhada de fé. Que as demais obediências não agradam, não glorificam a Deus quando não vêm acompanhadas, dessa obediência básica, que é a obediência à pregação do evangelho, que envolve, portanto, repito, arrependimento e fé. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem, portanto, os convenceu que a salvação não é pela graça mediante a fé somente? Quem os afastou do evangelho? Quem os afastou de Cristo? Quem transformou evangelho em moralidade?
Quem trouxe angústia, sofrimento, incerteza para a vida de vocês? Quem os convenceu que para um gentio ser salvo é necessário que ele se torne judeu? Quem tirou Jesus Cristo do púlpito a fim de, em seu lugar, colocar Moisés? Quem os privou do evangelho? Quem fez com que vocês perdessem de vista que Deus é doce, que Deus é bom, que Deus perdoa pecados, que Ele enviou o seu Filho, não para dizer a vocês o que lhes cabe fazer para que sejam salvos, e sim para efetivamente salvá-los. Um Salvador que não deve ser visto por vocês como um segundo Moisés, não é um outro legislador, é alguém que veio para lhes apresentar uma boa nova, uma grande, gloriosa notícia, que emancipa a alma, que pacifica o ser, que consola a consciência. Então vocês estavam correndo bem, vivendo uma vida agradável a Deus, sujeitos ao Evangelho. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Qual foi o ponto de partida? A partir do contato com que espécie de pregador vocês deixaram de crer no Evangelho somente? Verso 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama, o que significa, portanto, que houve um investimento pesado daqueles falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pregadores, pequenos Moisés, na vida dos Gálatas. Eles persuadiram os Gálatas. Eles trataram, portanto, de convencer intelectualmente os Gálatas que Paulo estava anunciando uma mensagem perigosa, uma mensagem que representava uma ruptura com o Antigo Testamento, uma mensagem que conduzia a igreja para a licenciosidade, uma mensagem, portanto, que não honrava a lei, que Paulo estava com essa mensagem, vamos assim chamar de soft, tentando ganhar o coração deles, ter uma ascendência sobre a igreja, que Paulo não teve coragem de pregar todo o conselho de Deus, que apresentou, portanto, um Cristo esquálido, um Cristo que não chamava as pessoas para uma fiel sujeição das suas vidas à lei de Deus, que pelo contrário, um Cristo que movia a igreja na direção daquilo que veio a ser chamado depois, no mundo da teologia, de antinomianismo. Uma ruptura, portanto, com a lei em nome da graça. Então, esta persuasão não vem daquele que vos chama. O que o apóstolo Paulo, interessante isso. Perdão. Ele declara que quando os missionários cristãos foram para aquela região pregar o evangelho, chamando-os para o encontro com o Pai revelado por Jesus Cristo, Deus exortava através deles. É interessante, portanto, o quanto que essa declaração do verso 7 reveste de dignidade o trabalho do pregador. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Como o chamou? Através da pregação dos missionários, dos evangelistas, dos pastores, dos pregadores do evangelho. Portanto, em conexão a isso, podemos também dizer que toda conversão é fruto da iniciativa divina, da ação soberana de Deus, que é necessário um Lázaro vem para fora para que um ser humano se converte. E Deus usa como instrumento desse milagre soberano os pregadores da sua palavra. Que honra pregar o evangelho. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Portanto, vocês estão em contato
com pregadores que não são a voz de Deus na igreja. Deus não está falando através deles. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Portanto, se não vem por meio daquele que vos chama, vem por meio de quem? Quem estava usando aqueles falsos profetas? Quem os movia? Quem os levava a ensinar o que ensinavam? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Portanto, nós não podemos lidar com indiferença com esse tipo de questão, porque quando nós permitimos que a igreja, isso muitas vezes nós fazemos em nome do amor, em nome da graça, em nome da unidade do corpo de Cristo, quando nós permitimos que exerçam função de mestre, de pregador na igreja, homens que não têm compromisso com o evangelho, nós estamos permitindo que a igreja ouça apenas a pregação de mortais. Homens que falam tão somente daquilo que guardam em seus corações, comunicado pelo inferno. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Verso 9. Aqui o apóstolo Paulo destaca o que há de deletério em doutrinas que julgamos aparentemente insignificantes, para as quais abrimos a guarda, repito, e muitas vezes levados pelo mesmo sentimento. O sentimento de amor, e o sentimento de benevolência, e o sentimento de manutenção da unidade do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo condena veementemente esse espírito, diz com essa declaração do verso 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Basta a penetração de um artigo de fé espúrio, alheio ao evangelho, que não faz parte do conteúdo da mensagem de Cristo, para que isso se espalhe no seio da igreja, e por uma questão de raciocínio lógico, leve a igreja a abraçar o pacote inteiro. No caso aqui, a circuncisão, a exigência de que pagãos convertidos ao cristianismo se circuncidassem. O apóstolo Paulo, então, compara essa doutrina a essa pitada de fermento que azeda toda a massa, que se espalha, que contamina. Com isso, ele está querendo, portanto, dizer que muitas vezes a igreja rompe com a sua identidade, diz adeus para o evangelho, vê a sua comunhão com Cristo e entrar em colapso por conta de ensinos que não vêm acompanhados do espírito do evangelho, da essência do evangelho. E observem só que aqueles homens estavam pregando o evangelho. Eles estavam usando a Bíblia, o nome de Cristo, e contudo haviam incluído em sua mensagem esse elemento de lei, legalismo, e convencendo pessoas, portanto, que Jesus Cristo não é suficiente para a redenção do homem. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, é nosso dever hoje pensar no que representa uma passagem como essa para a vida das nossas igrejas nos dias atuais. O que nós poderíamos hoje considerar fermento presente na vida da igreja.
nós poderíamos considerar fermento esse suposto evangelho da justiça social que leva a igreja a se preocupar mais com a justiça social do que com a justificação do pecador. Vocês sabem que sou defensor ardoroso de um conceito de santificação que inclua a defesa dos direitos humanos, o combate à desigualdade social, o amor pelos despossuídos. Contudo, é fermento. Essa definição da missão da igreja que faz com que ela própria perca de vista o seu chamado evangelístico. E alguém já disse com toda razão, uma igreja que deixa de evangelizar, logo cedo deixa de ser evangélica. Isso é um fermento. Outro fermento é quando essa igreja se deixa cooptar por ideologias que levam os cristãos a relativizarem passagens inteiras das Sagradas Escrituras. Outro dia, eu acho que eu mencionei isso na última pregação aqui na Betânia, circulou na internet uma suposta declaração de um conhecido teólogo americano, Eugene Peterson, que ele estaria, portanto, se demonstrando favorável à união civil de casais homossexuais. Me chamou muita atenção a quantidade de gente que celebrou aquele artigo, que parece que depois recebeu um desmentido por parte do próprio Eugene Peterson. Eu não li o que foi escrito, eu vi en passant, até porque alguém me adicionou ao material que foi publicado, eu fui forçado a ler. Então, o que me chamou a atenção não foi tanto que o Eugene Peterson teria falado, mas a quantidade de pessoas que celebraram a expressão de um ponto de vista ético frontalmente contrário ao ensino claro das Sagradas Escrituras. Veja, esses dias estava lendo John Stott no seu comentário, eu acho que não foi traduzido ainda para a língua portuguesa, seu comentário sobre a primeira epístola de Paulo a Timóteo. E eu já tinha lido esse comentário, uns 10 anos atrás. Agora, me chamou a atenção dessa vez John Stott incluir num dos parágrafos ali do seu comentário a palavra homofobia. E dizer que um cristão não deve ser homofóbico. Um cristão não deve lidar com os homossexuais de maneira que essas pessoas se exasperem, não encontrem espaço na sociedade, de maneira a não tratá-las com dignidade. Esse é um lado da verdade. Agora, o outro lado, e aqui eu me utilizo das palavras, acabei de ver hoje à tarde perguntas e respostas envolvendo o pregador presbiteriano Tim Keller, lá de Nova York. Alguém perguntou sobre o seu ponto de vista sobre o homossexualismo. E ele foi bastante claro, dizendo que, do ponto de vista das Sagradas Escrituras, é algo que não contribui para o florescimento do ser humano. É o ponto de vista dele. E, no meu modo de ver, o ponto de vista de alguém que está pagando preço altíssimo por ficar com as Sagradas Escrituras. Agora, o que me preocupou com o comportamento de alguns líderes cristãos que estão bem presentes na vida, ou em alguma extensão na vida da igreja do nosso país, é que eles me pareceram, por motivos puramente ideológicos, abertos a relativizar o que as Sagradas Escrituras ensinam com muita objetividade e clareza. Então, esse é um fermento. É um fermento quando, portanto, a igreja perde de vista o seu compromisso com as Sagradas Escrituras, como é também um fermento o conservadorismo,
como é um fermento você prescrever para a igreja um modelo político, econômico, como se esse modelo fosse encontrado nas páginas do Antigo e do Novo Testamento, fazendo, portanto, com que cristãos não dependam mais da sujeição ao credo apostólico, ou de uma comunhão em torno do credo apostólico, em torno das grandes confissões de fé protestantes, para manter a unidade da igreja. Aqueles artigos não mais são suficientes, você precisa aderir a um projeto político, a uma teoria econômica. Caso contrário, você não terá espaço na vida da igreja. Isso é um fermento. É um fermento você transformar a igreja em mesquita, de você ter pastores que trazem para o púlpito mensagens que são encontradas na boca dos imãs dos templos muçulmanos. É um fermento quando a igreja deixa de pregar o evangelho e passa a pregar moralidade. É um fermento, portanto, quando uma pessoa passa o ano inteiro numa igreja sem conhecer o caminho que leva ao céu, sem conhecer esse Jesus misericordioso, revelado na Bíblia, amigo dos quebrantados de coração. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós não podemos negociar, amados irmãos, não podemos negociar artigos de fé de cuja adesão a igreja depende para manter a sua identidade. Mais do que isso, sua fidelidade às Sagradas Escrituras. Por exemplo, nós não podemos negociar o conceito que se tem sobre esse livro. Não deve haver espaço no nosso meio para pessoas que são capazes de dizer que esse livro contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Não pode haver espaço no nosso meio para pessoas que ensinam o ecumenismo, do ponto de vista de uma união entre todas as religiões, de maneira que todos vejam as mais diferentes vertentes religiosas como conduzentes a um mesmo fim, fazendo, portanto, com que se perca a singularidade de Cristo e a relevância da mensagem da cruz. Um pouco de fermento leveda toda a massa, o que significa, sendo assim, que nós devemos ter na igreja, especialmente na figura do pastor, na figura do presbítero, mas é óbvio que esse é dever de todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nós devemos ter no nosso seio pessoas zelosas pela manutenção da pureza doutrinária da igreja. Nós não podemos, por exemplo, no ato de receber uma pessoa como um membro de uma das nossas igrejas, nós não podemos abrir mão de uma profissão pública de fé. Algumas perguntas têm que ser ditas publicamente, especialmente aquelas perguntas que têm relação com o que não se negocia. Como alguém já disse, no essencial, unidade, no secundário, liberdade, sobretudo, amor. Então, há muito espaço para a diferença entre nós, do ponto de vista daquilo que é secundário, daquilo do que a igreja não depende para se manter alicerçada no Evangelho. Agora, no essencial, nós temos que lutar pela preservação dessa unidade e não abrindo mão para o que o apóstolo Paulo, não abrindo espaço, para a ameaça à saúde da igreja, apresentada pelo verso 9, um pouco de fermento. É alguma coisa que alguns podem julgar insignificante. Por que o pastor vai fazer carga em torno desse assunto? Para que firmar o pé em torno dessa questão?
Será que ele não está faltando com amor? Sabe, se tornou fundamentalista, se tornou insuportavelmente conservador. E muitas vezes essas acusações são proferidas contra homens que não negociam a essência da fé cristã. E sem estes, nós não estaríamos aqui hoje. Vocês imaginem se, em nome da unidade da igreja, Martim Lutero, na Dieta de Worms, tivesse aberto mão da doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Com isso, o apóstolo Paulo revela uma esperança. Que esperança? Que em razão da obra do Espírito Santo no seio daquela igreja, por força do fato de que ali havia verdadeiros cristãos, que o próprio Deus operaria na igreja, levando aquelas pessoas a não nutrirem um outro sentimento, a não darem espaço para a pregação judaizante. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. O apóstolo Paulo, portanto, estava expressando uma confiança numa manifestação da graça divina que libertaria a igreja daquele feitiço. Seria uma ação de Deus, uma intervenção divina, uma obra graciosa. E essa é a nossa esperança de nós pregadores, de nós pastores. É através da oração, da intercessão apaixonada, crer que o Espírito Santo honrará os nossos esforços e fazendo com que a nossa pregação seja recebida como palavra de Deus pelo corpo de Cristo. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, aqui está o ponto central. O apóstolo Paulo via aqueles homens perturbando a igreja. É aquele que vos perturba, é aquele que está jogando irmãos contra irmãos, é aquele que está criando divisão no corpo de Cristo, é aquele que está roubando a paz da igreja. Agora nós passamos a entender o porquê desse zelo, o porquê do apóstolo Paulo se dirigir à igreja nesses termos. Nós encontramos aqui o seu coração de pastor sendo especialmente revelado. Sua preocupação era com a manutenção da paz da igreja, tanto do ponto de vista relacional, quanto do ponto de vista da consciência dos seus membros. É aquele que vos perturba. Por que vos perturba? Fez com que as pessoas se lançassem para a Bíblia sem a proteção espiritual de Cristo, sem o mediador. Fez com que pessoas ficassem com Moisés, em vez de correrem para debaixo das asas do seu Salvador, daquele que se revela no Novo Testamento como desejoso de abrigar o seu povo sob suas asas. É aquele que vos perturba, aquele que fez com que as pessoas passassem a duvidar da sua salvação e que as conduziu a confiarem mais em desempenho, em performance, em cumprimento da lei como condição para a aceitação divina, do que na graça de Deus. É aquele que vos perturba, graças ao Deus Todo-Poderoso, pelo apóstolo Paulo ter firmado o pé nesse ponto. Se o apóstolo Paulo não tivesse sido intransigente, não tivesse agido com firmeza, se o apóstolo Paulo não tivesse enfrentado aqueles mestres, hoje, olha, eu não vou nem dizer que o cristianismo teria se transformado em judaísmo. O cristianismo não existiria. Nós não veríamos essa presença no mundo inteiro. Porque é em razão da preservação dessa doutrina que surgiu no planeta, vamos assim dizer, a religião
com a mais profunda capacidade de adaptação e de penetração das mais diferentes culturas. Vocês imaginem o que representou para a igreja ela não trazer no seu bojo a cultura do Antigo Testamento, com todas aquelas prescrições, injunções, com todas aquelas leis cerimoniais, e mais do que isso, e perdendo de vista o fato de que o pecador é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Teria sido absolutamente trágico. Então, repetindo, verso 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, porque quando o evangelho não é pregado, gente, esse que é o ponto, quando o evangelho não é pregado, a igreja se torna, a palavra que está me vindo é tolhida, mas não é tolhida. A igreja se torna, vamos dizer, aqui está me vindo agora, carente da sua armadura completa. Está privada do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé, da espada do Espírito, da bota do Evangelho. Não está mais firme, cingida com a verdade. É uma igreja, portanto, exposta aos mais diferentes ataques de Satanás. É aquele que vos perturba, aí o apóstolo Paulo diz, sofrerá condenação. O que ele está querendo dizer com sofrerá condenação? O que ele está dizendo é que ninguém prega a palavra de Deus impunemente. Que uma pessoa, quando sobe num lugar como esse para falar, tem que ter a plena compreensão do que ela se propõe a fazer. No ato de pregar, ocorre de um mortal declarar que aquilo que ele está ensinando foi revelado pelo Deus eterno, Criador único dos céus e da terra. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que botar na boca de Deus o que Deus nunca falou expõe o pregador ao juízo de Deus. O que isso pode significar para a sua vida? Isso pode afetar a sua família, isso pode atingir a sua saúde, ele pode também ser objeto daquilo que os puritanos mais temiam como disciplina divina, o chamado endurecimento judicial, quando Deus faz com um homem o que fez com Faraó, o abandona, o deixa entregue a si mesmo, de maneira que ele perca toda sensibilidade espiritual, e vindo até mesmo a se orgulhar do falso sistema de ensino que ele ensina. Então o apóstolo Paulo declara, sofrerá condenação. Eu, quando estava hoje meditando sobre esse verso 10, me lembrei de um pastor presbiteriano que desencaminhou muita gente na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi professor de seminário. Ensinava desinibidamente o liberalismo teológico dentro de sala de aula. Foi um assassino de almas e de igrejas. Permitam-me falar de forma tão dura. Sumiu. Pereceu. Ainda tendo
humanamente falando, muito tempo para exercer o seu ministério. Eu olho para o fim da vida desse homem, sem querer aqui fazer o papel de secretário da Santíssima Trindade, mas eu olho para a sua vida com espanto, com horror e com a impressão forte de que Deus abreviou o seu tempo por conta do estrago que ele causou na vida de tanta gente preciosa. Aqui está o apóstolo Paulo dizendo com muita clareza: aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Por quê? Porque ele está tocando na menina dos olhos de Deus. Porque ele está trazendo tristeza de alma para aqueles pelos quais Cristo morreu. E repito, porque ele está botando na boca de Deus o que Deus jamais declarou. Isso é grave. Verso 11. Eu, porém, irmãos, mais uma vez a gente vê essa nota de apreço, de amor, de compaixão. Eu, porém, irmãos, ele entendia que para ganhar a mente daquela igreja era necessário que ele tomasse o caminho do coração. Então o apóstolo Paulo é encontrado aqui regulando no coração que ele vai falar. Ele não quer ser estúpido, ele não quer ser grosseiro, ele quer deixar claro para todos que o que movia era um sentimento fraterno. Eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, por que ele está falando isso? Porque continuo sendo perseguido. Se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? O que provavelmente estava acontecendo é daqueles mestres judaizantes desqualificarem o apóstolo Paulo a fim de, com o enfraquecimento da sua imagem, levarem os gálatas a não continuarem firmados na sua doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente. E o que eles estavam dizendo? Aqui ele se comporta de uma maneira, mas quando ele está em Jerusalém, quando ele está com judeus, ele se comporta de modo completamente oposto. Tanto é que ele mandou circuncidar Timóteo. Então o apóstolo Paulo sai em sua defesa, declarando: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, se eu ainda estou pregando aquilo que um dia preguei, se estou saindo pelo mundo dizendo que um homem não entrará no reino dos céus se não cortar o seu prepúcio, se é isso que eu estou ensinando, que Deus está exigindo isso das pessoas, por que continuo sendo perseguido? Se eu estou pregando a circuncisão, como explicar o ódio dessa gente? E o desejo de me matar, de darem cabo da minha vida, de me silenciarem. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que é impossível um pregador fiel do Evangelho ser unanimidade. E que a perseguição é inevitável. Olha o que ele diz na parte B do versículo 11. Logo está desfeito o escândalo da cruz. No grego, a palavra escândalo significa pedra de tropeço. Logo está desfeito o escândalo da cruz. O que ele com isso está querendo dizer é que essa pregação sempre será uma pregação que causará escândalo num número incontável de pessoas. Sempre num auditório, por exemplo, como esse, o pregador fiel das Sagradas Escrituras vai ser ouvido com perplexidade por pessoas que o rotularão de conservador,
de fundamentalista, ou até, indo para um extremo oposto, de liberal. Porque a pregação do Evangelho faz com que a figura do pregador, com que o pregador se transforme numa figura enigmática para as pessoas. Afinal de contas, o que ele pensa? Afinal de contas, o que ele está ensinando? Que Deus é esse que ele proclama? Que ora mais se parece com um cordeiro e que não poucas ocasiões se parece com um leão. Mas não é isso que a pregação de Cristo nos leva a causar na vida daqueles que nos ouvem? Não é fato que essa pregação acalma os que estão perturbados e perturba os que estão calmos? Essa é uma pregação, portanto, que sempre vai gerar escândalo. Por que que gera escândalo? Porque ela é muito humilhante. Você dizer que os homens são pecadores, que eles são, por natureza, filhos da ira, que todos nascem com uma propensão para o mal, que são visceralmente egoístas, e que não há nada que eles possam fazer para conquistar a vida eterna, para herdar o reino dos céus, para serem salvos. Sempre que essa pregação é feita, a igreja testemunhará pessoas visivelmente feridas no seu orgulho, nas suas estratégias de salvação, nos caminhos que elas traçaram para si mesmas para herdarem o reino dos céus. Eu adorei a resposta que o Tim Keller deu, voltando à entrevista que eu assisti hoje à tarde no YouTube, quando o entrevistador, de uma forma muito incisiva, perguntou para ele se os homossexuais estavam cometendo pecado. E ele foi muito honesto. Olha, de acordo com a sua definição de pecado, eles estão pecando. Em seguida, o entrevistador foi mais contundente ainda. Você está querendo dizer que eles vão para o inferno? Ao que Tim Keller respondeu: não estou ensinando que os homossexuais irão para o inferno por causa da prática do homossexualismo. As pessoas vão para o inferno porque não abrem mão da sua justiça própria. Elas vão para o inferno porque não dependem da graça de Deus para serem salvas. Em outras palavras, era isso que ele estava querendo deixar claro. Ora, gente, não há como um homem que se levanta para pregar uma mensagem como essa contar com a adesão de todos. Ele vai ser objeto de ódio, ele vai ser perseguido. A sua pregação vai causar escândalo. E aqui que entra o elemento da fé. Aqui que entra aquela completa submissão à vontade de Deus, à sua palavra, aquela certeza de que Deus honra aqueles que o honram. Por quê? Você vai se levantar num domingo para proclamar uma mensagem que será um escândalo. Fará com que pessoas tomem a decisão de nunca mais aparecerem na igreja. Isso pode representar para você o jornalista que foi visitar a igreja naquele domingo, o professor universitário, aquela figura pública, altamente respeitada, que vai dizer que ouvi-lo é coisa que ele não fará nunca mais, porque não entende que em pleno século XXI uma pessoa possa se levantar para falar o tipo de coisa que foi proclamada, que o Evangelho exige que o pregador leve para o púlpito. Então o apóstolo Paulo declara: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Agora veja só, o escândalo não é a pessoa de Jesus Cristo, porque você pode fazer vários cortes na mensagem de Cristo e apresentar um Cristo que não vai escandalizar ninguém. O problema é a mensagem da cruz, ela que é escandalosa. Em que consiste esse escândalo? Em você dizer que se não fosse por aquela morte, ninguém seria salvo. Em você... veja só,
a compreensão que a Bíblia tem do significado do pecado tem a exata extensão do que foi necessário. Espero que eu esteja sendo claro. Não estou num dos meus melhores dias. Estou vindo de uma série de enfermidade, nada grave, graças a Deus. Mas você faz tratamento de antibiótico, enfrenta um mal-estar terrível, vence uma indisposição física e dor de cabeça, e cansaço crônico, e secreção. Aí pronto, sai da crise, e daí vem uma outra em seguida. Então, e é claro, isso afeta o sono, e afetando o sono, afeta a nossa capacidade de expressão e raciocínio. Pelo menos é isso que acontece comigo. Então, o que eu estava dizendo? Para onde que eu estava caminhando? Sim. Quando o Evangelho declara que necessário foi que o Filho de Deus morresse na cruz para que os homens pudessem ser redimidos, a Bíblia com isso está dizendo o seguinte: o pecado é um horror aos olhos de Deus. É algo que demandou a morte do Filho de Deus. Isso é muito sério. E é um escândalo. Você dizer, por exemplo, que veja só, para os relativistas é um absurdo, porque para eles, sabe, o métier de Deus, se Deus existe, é perdoar, e que a noção de certo e de errado é socialmente construída, e que ninguém deve ser responsabilizado pelas suas ações. E poderíamos multiplicar, portanto, essa forma de ver as questões de natureza moral, que levou a humanidade, conforme disse C.S. Lewis, a pela primeira vez botar Deus no banco dos réus. Agora, ao mesmo tempo, é um escândalo para os de mentalidade mais legalista, que vão dizer o seguinte: a gente ouve isso frequentemente, como esse assassino pode agora se declarar salvo, perdoado, redimido, membro de uma igreja? Como é que ele ousa dar o seu testemunho? Como é que ele ousa falar que Deus o amou e se esqueceu dos horrores que ele praticou, dos corações que ele feriu, das vidas que ele destruiu? Então, essa é uma mensagem que vai causar sempre escândalo. E aí a parte final. A minha intenção era ir até o verso 15, mas eu estou olhando aqui para o relógio. Vou dar oportunidade para a gente interagir e terminar no verso 12. Semana que vem a gente entra no verso 13. Aqui é uma dessas passagens bíblicas de difícil compreensão. Como explicar uma declaração como essa na boca de um pastor? Eu vou ter que ser fiel às interpretações, e especialmente uma que me parece a mais provável. O apóstolo Paulo está com muita raiva aqui. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Ele via aquelas pessoas incitando as pessoas à rebeldia. Que espécie de rebeldia? A rebeldia em relação ao Evangelho, em relação à palavra de Deus, em relação à doutrina, repito, da justificação pela graça, mediante a fé. E o apóstolo Paulo, ao ver homens incitando pessoas a se comportarem de modo derrogatório da glória de Deus, porque você atingir o Evangelho significa você privar a humanidade do contato com uma das revelações, se não a revelação mais gloriosa que Deus fez de si mesmo nesse mundo caído,
que Ele é um Deus gracioso que perdoa os pecados dos homens, que Ele ama os que não são dignos desse amor. Quando o apóstolo Paulo via esses homens perturbando a igreja, maculando o evangelho, descaracterizando a mensagem mais linda que existe, ele diz o seguinte: olha, tomara que esses caras que estão saindo pelo mundo com esse discurso de cortar prepúcio, que eles fossem coerentes e levassem o que estão ensinando às suas consequências mais radicais, que eles cortassem o pênis. É isso que ele está dizendo aqui. Que eles fizessem como se faz nos cultos pagãos. Já que o negócio é impressionar a Deus cortando o prepúcio, corta o pênis. Leva isso às suas últimas consequências. O que ele está dizendo é o seguinte: que esses homens então sejam mais radicais, sejam mais consequentes, que eles não parem nisso, que eles se dediquem a esses brinquedos religiosos, conforme Lutero costumava chamar esse tipo de prática, porque brinquedos é uma coisa que entretém as pessoas, fazendo com que elas percam de vista o que de mais importante existe na vida. Lá está o sujeito preocupado com cerimônias judaicas. E com isso, portanto, deixando de se preocupar com o que preocupava a Deus. E abrindo seu coração e sua mente para uma mensagem devastadora, que não deixa pedra sobre pedra, capaz, conforme diz o próprio apóstolo Paulo, de fato perturbar. Então, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. É engraçado, foi durante a preparação para essa exposição bíblica, ler os mais diferentes comentários sobre o texto, e você vê, por exemplo, um homem como John Stott, que é tão educado. Para mim, ele entrou para a história do cristianismo, entre outras coisas, pela sua capacidade de ensinar teologia reformada com doçura, com respeito, com educação. Tudo que ele fez, tudo que ele publicou, tudo que ele ensinou, foi assim, profundamente fiel às Sagradas Escrituras, mas jamais com estupidez. E aqui então ele faz o seguinte comentário, que a interpretação mais provável é essa que eu acabei de lhes apresentar. Que ele estaria dizendo, portanto, que eles não parem nisso, que eles façam como os pagãos fazem. Os pagãos que cortavam o pênis na perspectiva de ganhar o favor da divindade. Mas ele diz a seguinte coisa, que nós podemos ficar escandalizados com essa declaração do apóstolo Paulo, aparentemente tão contrária ao espírito do Evangelho. John Stott diz: contudo, como que a igreja precisa, especialmente nos dias de hoje, ter no seu seio pessoas com essa paixão pela verdade. Aqui é um homem enlouquecido. Aqui é um homem revelando o seu zelo pelo bem-estar espiritual da igreja, pela pureza do Evangelho, pela glória de Deus. Aqui é um homem ensandecido com o fato de homens estarem privando seres humanos do contato com a mensagem mais libertadora que existe, que é a mensagem do Evangelho. Então, como nós precisamos, no nosso tempo, de pessoas que revelem, especialmente em dias de ecumenismo, em dias de relativismo, em dias em que vemos a igreja sendo puxada de um lado para o outro, e com gente dos mais diferentes segmentos ideológicos, querendo usar o nome de Jesus Cristo sociologicamente, a fim de poderem defender as suas causas, que não são as causas do Evangelho. Nesses dias, nós precisamos de homens assim.
o que não significa você dividir a igreja por conta daquilo que é secundário. Eu concluo dizendo o seguinte: Martyn Lloyd-Jones, em muitas das suas pregações, ele que foi um defensor intransigente da teologia reformada, traça um paralelo entre cisão e divisão, dizendo que a primeira é sempre pecaminosa e a segunda, muitas vezes, consequência do avivamento. Cisão é quando cristãos se dividem sem que haja uma razão suficiente para tal. Quando pessoas se dividem por causa de orgulho, por conta da fome e sede de poder de uma liderança vaidosa. Agora, divisão, muitas vezes, é totalmente necessária, consequência do avivamento. O avivamento vem, pessoas se voltam para as Sagradas Escrituras, propõem uma reforma da doutrina, propõem um retorno à verdadeira vida cristã, e um grupo resiste. E se mantém fiel ao status quo. E muitas vezes o Evangelho vai exigir que esses que foram objeto do avivamento, que foram renovados na mente e no coração, se apartem. Foi o que aconteceu com Martim Lutero. Durante anos, ele tentou se manter fiel à igreja, disposto até mesmo a sermões dele, que eu já li, que ele trata dessa questão, dizendo que se a igreja voltasse a proclamar a justificação pela graça mediante a fé, ele até se manteria submisso ao Papa. Ele se manteria dentro daquela estrutura. Mas quando a própria igreja condenou as suas doutrinas, quando os luteranos foram perseguidos em toda parte, ele não viu alternativa senão romper com a igreja do seu tempo. Então ali houve uma divisão, não houve uma cisão, porque havia motivos suficientemente fortes para que a igreja se dividisse. E hoje, paradoxalmente, nós chegamos num ponto em que a palavra evangélico não diz mais nada. Eu tenho pedido a Deus, tenho tratado dessa questão em oração e sobre ela pensando regularmente, especialmente agora, coisa de umas 3 semanas, recebi um sociólogo americano lá em casa, grande amigo meu, servo de Deus, e então ele dizendo, nos Estados Unidos a palavra evangélico não diz mais nada. Você diz que é evangélico, não está comunicando nada, 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 nada. E aqui no Brasil não é diferente. Você diz que é evangélico e você, ao dizer que é evangélico, tem que ao mesmo tempo declarar tudo aquilo que você não é. As pessoas com as quais você não está conectado. E o tipo de protestantismo que está a anos-luz de distância da mensagem dos grandes reformadores Lutero e Calvino. Então, meus amados irmãos, fica aqui essa advertência das Sagradas Escrituras, a necessidade de lutarmos pela manutenção da pureza doutrinária da igreja, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento perturba a igreja. Um pouco de fermento priva a igreja do contato com Deus revelado por Jesus Cristo através do seu Evangelho. Nosso chamado, portanto, é para pregar essa mensagem escandalosa. Jesus Cristo crucificado como propiciação pelos nossos pecados. Deus estava em Cristo punindo os nossos pecados, reconciliando o homem consigo mesmo. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E essa mensagem sempre será um problema em qualquer era da história da humanidade. Mas nós fomos chamados não para agradar a homens, e sim a Deus.
e pregar sua mensagem libertadora, e na certeza de que Deus honrará os nossos esforços e fará com que os eleitos decodifiquem o que estamos ensinando. Vejam a excelência do Evangelho, herdando assim o reino dos céus, sendo justificados pela graça mediante a fé e servindo a Deus em novidade de espírito. Deus abençoe, em nome de Jesus. Alguém tem alguma questão para apresentar?